Olá, tudo bem? Vocês já repararam como que aumentaram as críticas ao governo Lula por parte da grande imprensa? Para isso, estão criando a cada dia novos fatos que visam atingir a credibilidade e a imagem do presidente Lula. Tudo isso, coincidentemente, começando quando ele, Lula, resolve afrontar aqueles interesses dos Estados Unidos ao ficar contrário à posição norte-americana em relação à guerra entre Israel e os palestinos, se é que podemos chamar isso de guerra, né? Porque os dois lados não têm a mesma força, a mesma capacidade. Um lado é muito superior ao outro. Portanto, eu costumo me referir a esse tipo de embate como uma espécie de chacina, carnificina, a crueldade em seu estado puro. Pois bem, Lula tomando frente, junto com outros líderes mundiais, numa posição crítica aos ataques de Israel, sionistas, que muitos judeus espalhados pelo mundo e até mesmo dentro de Israel são contrários às atitudes do governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas voltando para o nosso cenário, o jornal Estado de São Paulo lançou uma notícia, entre aspas, de que o Ministério da Justiça recebeu uma mulher de um traficante de drogas do Amazonas. Ela tem um apelido de Dama do Tráfico. O que esse jornalista não explicou quando da sua publicação é que esta mulher, na época em que fez a visita ao Ministério da Justiça, numa comitiva que foi organizada pelo governo do estado do Amazonas, lembrando que o Amazonas é governado por um bolsonarista. Ele disse que ela era condenada, sendo que isso não é verdade, porque a condenação dela ocorreu após o mês de agosto. A visita foi em maio. Então, naquele momento, essa mulher não tinha nenhuma condenação e não devia nada à justiça. Mas a história não ficaria com a mesma pegada se ele dissesse a verdade. Essa distorção ou essa omissão faz parte de uma estratégia para motivar o gado bolsonarista contra o governo Lula. E se isso não bastasse, alguns deputados bolsonaristas foram para os Estados Unidos com viagens e hospedagens e alimentação custeados por mim e por você, passeando no feriado lá nos States, com a ideia de que vão levar para os congressistas americanos a situação de que eles estão sendo censurados aqui, que o governo brasileiro representa o narcotráfico e que o Supremo Tribunal Federal age em conluio com o governo que, repito, estaria associado ao narcotráfico. Gente, essa é uma mentira deslavada e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, respondeu: o ministro Flávio Dino está sendo atacado por conta da eficiência que seu trabalho vem realizando desde que assumiu. O cerco aos traficantes de drogas, ao cerco aos vendedores e comerciantes de ouro ilegal, o cerco aos madeireiros, ao garimpo ilegal, está se fechando. E quando essas pessoas que representam interesses poderosíssimos se veem confrontados, eles partem para o revide. E como é o revide de gente poderosa? Simples. Eles patrocinam a grande imprensa. Eles têm como porta-vozes jornalistas que trabalham em grandes empresas de comunicação. E, a partir de então, essas empresas passam a publicar notícias negativas com o intuito de atingir diretamente um determinado alvo. Qual é o alvo da vez? O ministro Flávio Dino. Claro que indiretamente estão tentando atingir o Lula. E não vamos nos esquecer, Flávio Dino é um nome muito forte para ser recomendado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Se o Flávio Dino vier a ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, aí fica mais difícil tentar derrubá-lo, concordam? Por isso, nós vamos ver aqui algumas postagens feitas pelo próprio ministro Flávio Dino,
pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo deputado Lindbergh Farias, onde eles fazem a defesa do ministro Dino e também mostram como que o nosso dinheiro está sendo gasto com viagens inúteis que levam fake news para além dos nossos limites geográficos, além das nossas fronteiras. E sabe com quem que esses deputados bolsonaristas se encontraram? Com aquele brasileiro que foi eleito deputado pelo Partido Republicano e que mentiu sobre tudo, sobre o seu currículo, sobre a sua história, sobre a sua vida, e que não foi caçado lá, sabe-se lá por quê? Esse é o núcleo dos fascistas. Eles se gostam, eles se aproximam, eles são iguais, todos sem caráter, praticamente canalhas. É isso que são. Mas eu acredito muito que o governo saberá como agir diante de mais essa onda de notícias falsas. Só espero que haja rigor, tanto por parte do governo quanto por parte da justiça, porque há um inquérito de milícias digitais que há muito tempo está em andamento e que precisa ser devidamente julgado para tentarmos acabar com essas mentiras contadas. Chega, né? Mamadeira de piroca já deu. Tchau, tchau.